Olá a todos, muito bem-vindos. Essa é a sessão de colaboração e trabalho remoto com soluções Microsoft. Meu nome é Thiago Cruz e eu trabalho como instrutor no Brasil para soluções comerciais. Hoje nós vamos conversar um pouco então sobre quais são as soluções Microsoft que promovem melhor a colaboração e o trabalho remoto, e tudo isso se torna cada vez mais relevante e necessário devido ao processo de transformação digital que nós temos vivido. Nos últimos anos, a transformação digital é um processo que realmente se acentuou, e em especial nesse ano nós tivemos uma aceleração em um tempo bastante curto, equivalente aqui a um período muito extenso devido a diversos fatores sociais que pressionaram o nosso ambiente realmente a se transformar digitalmente de maneira acelerada, e tudo isso reflete em uma evolução dos negócios, em uma necessidade de permitir que os nossos colaboradores trabalhem em conjunto. E a Microsoft traz algumas das melhores soluções para promover a colaboração, trabalho remoto e as ferramentas de trabalho para o nosso ambiente de trabalho moderno. O Microsoft 365 Business Standard, Office Home Business 2019 e Office Professional compõem as nossas ofertas para empresas de ferramentas de trabalho. E é super interessante que nós tenhamos uma visão um pouco mais detalhada do Microsoft 365 para que nós entendamos quais são as possibilidades realmente de colaboração e trabalho remoto e todo o valor embarcado dentro da plataforma. Então ela é composta ali pelos aplicativos Premium do Office, Word, PowerPoint e Excel, Outlook, compondo toda a parte de calendário, segurança avançada de e-mails, o OneDrive promovendo o compartilhamento de arquivos, trazendo 1 TB de armazenamento na nuvem, pasta de backup, cofre pessoal, realmente uma nova maneira, como a gente diz ali, conveniente de se proteger, o serviço de negócio com Exchange e SharePoint, e o tema central hoje da nossa apresentação, o Teams, o nosso hub de trabalho e equipe no Microsoft 365. Perfeito? Então, o que nós temos de possibilidades hoje? Eu gostaria de iniciar, então, trazendo como destaque uma característica do coração de produtividade da plataforma. Além do Word, PowerPoint e Excel, nós temos para PC também disponível o Access e o Publisher. E qual é a característica mais interessante, talvez, para que a gente visite a questão de trabalho remoto e colaboração? Realmente seria a coautoria. A possibilidade de trabalhar em coautoria em tempo real nos aplicativos do Office traz a questão do compartilhamento de uma carga de trabalho em um mesmo documento de Word, Excel e PowerPoint com uma edição simultânea. Eu utilizo essa função bastante, então é super utilizada dentro da minha colaboração e do meu trabalho remoto. Eu posso compartilhar um arquivo ali utilizando o SharePoint ou o OneDrive para promover essa conexão, e uma mesma pessoa pode editar partes diferentes ali do arquivo para realmente conseguir otimizar esse tempo e promover a colaboração. Ver que o tema realmente central é a questão de colaboração. Perfeito? Dito isso, nós vamos entrar então no nosso tema principal, o Microsoft Teams, que a gente chama de Hub de Trabalho em Equipe. Perfeito? É um espaço de trabalho baseado em chat, então ele é o chat para as equipes de hoje em dia, para que eles se comuniquem a qualquer momento e mantenham todos informados. O Hub para trabalho em equipe, que dá ao seu time acesso rápido e as informações que ele precisa. É customizável para cada equipe, você pode configurar o seu espaço de trabalho para incluir o conteúdo e capacidades que o seu time necessita todos os dias, e as equipes de segurança confiam. É necessário ali, então, ter realmente uma confiança em termos de conformidade e segurança, por isso nós trazemos uma plataforma que hoje traz os valores necessários para deixarem todas as equipes de TI super tranquilas, que estão trabalhando ali com a ferramenta mais indicada para esse tipo de colaboração e trabalho remoto. Então, dentro da parte de chat, nós podemos compartilhar conteúdos, conversar com as pessoas e utilizar ferramentas ativas no espaço de trabalho da equipe. A equipe, então, tem acesso rápido às informações que elas precisam e também conseguem colaborar em documentos do Office diretamente dentro do Microsoft Teams. E como a gente destacou, as equipes de segurança confiam, nós temos amplo suporte a padrões de conformidade que são exigidos pela nossa indústria e por diferentes países. Nós também temos a característica de criptografia tanto nos dados em repouso quanto nos dados em trânsito. Isso significa que todos os dados dentro do Microsoft Teams estão criptografados e a nossa comunicação também durante as calls está sendo criptografada. A possibilidade da autenticação multifator para uma proteção ainda mais avançada de identidade e fortes proteções de privacidade do cliente. Então é possível que você configure realmente o Microsoft Teams
para estar configurado refletindo as questões de privacidade que são mais interessantes para o seu ambiente. Perfeito? Dito isso, nós vamos então entrar na demonstração prática do Microsoft Teams. A intenção é que nós tenhamos aí então uma visão geral, como a gente pode trabalhar com a criação de equipes e como funciona a parte de compartilhamento de arquivos e documentos para que a gente consiga criar um hub de trabalho para a nossa equipe. Então vamos lá. Sem perda de tempo, o primeiro passo para que a gente consiga promover isso é que a gente abra o nosso Microsoft Teams. Perfeito? Quando o Microsoft Teams é aberto, você vai ver geralmente a última tela que você acessou antes de abrir o aplicativo. Então vejam aqui que eu saio então em uma tela de chat e uma conversa que eu tive com meu amigo. E a primeira característica interessante que nós podemos notar é que no chat nós temos a possibilidade de interagir com diversas formas de conteúdo moderna. Então a possibilidade de trabalhar com GIFs, mini vídeos e figurinhas traz realmente a personalidade então dos indivíduos, dos nossos colaboradores à tona, o que é super importante para promover realmente uma comunicação rica. E antes de mais nada, legal que nós entendamos o que nós temos de opções aqui então dentro do Microsoft Teams. Na barra superior você encontra então as suas setinhas de navegação, voltar e seguir, a nossa barra de pesquisas, onde você pode pesquisar aqui usuários, arquivos e realmente qualquer conteúdo dentro do Microsoft Teams, o seu domínio indicado, a sua tela de perfil e configurações, onde você vai ter a possibilidade de setar o seu status atual, como acontece nas ferramentas de comunicação, definir essa mensagem de status, checar a sua lista de mensagens e itens salvos, configurações, ajustar o zoom da plataforma como um todo e checar diversas outras características, perfeito? Na barra esquerda, nós temos então as opções que geralmente trazem os menus recentes que foram acessados. Ele é absolutamente personalizável e geralmente contém aqui então a aba de atividade, que é a aba de notificações, a aba de chat, na qual nós estamos nesse momento, a aba de equipes, que vai ser o tema principal, o seu calendário, e aí chamadas, arquivos, turnos ou qualquer aplicativo que nós tenhamos interesse em utilizar, em promover como destaque aqui realmente dentro do Teams, não só aplicativos e soluções Microsoft, como aplicativos e soluções de parceiros também estão disponíveis. O que traz um cenário para a gente super interessante. Então vamos lá, vamos pular então para a parte de equipes, basta clicar aqui em equipes. Quando você clica em equipes, você vai sair então na última equipe que foi visitada para promover qualquer comunicação que você tenha tido. Vocês podem ver aqui que eu tenho então uma lista com as minhas equipes, uma equipe especial de Teams e Microsoft 365, justamente para que a gente possa conversar sobre o tema. Eu tenho uma lista de equipes ocultas, ou seja, são equipes aqui que eu tomei como opção ocultar, justamente para que a gente possa conversar, que eu possa conversar com um parceiro comercial e realmente garantir a minha privacidade com relação à minha estrutura. E nós temos aqui um cenário já super interessante. Vejam que nessa equipe do Teams, a Microsoft 365, já fui direcionado para uma aba geral, mas para que a gente entenda como é que funciona todo o processo de criação de equipe e criação do hub de trabalho moderno, é interessante que a gente faça o passo a passo desde a criação da equipe. Então vamos lá. Para a criação de equipe, basta clicar aqui na parte inferior em criar ou ingressar em uma equipe. Quando você clica em criar uma equipe, você tem algumas opções que são oferecidas. Você pode ter sido convidado para uma equipe através de um código, você pode ingressar em equipes que já existem, ou você pode criar uma equipe do zero. Então, nossa demonstração, a nossa intenção aqui é que nós criamos uma equipe do zero. Vocês veem que a gente tem aqui algumas opções, inclusive para já adotar grupos que foram criados em outras aplicações, mas a ideia é que a gente entenda como criar uma equipe básica dentro do Microsoft Teams, realmente para promover a colaboração. Então, clicando aqui em do zero, eu tenho duas opções. Eu posso criar uma equipe que seja privada e que vai precisar de permissões, né? Então, o proprietário dessa equipe precisa permitir que as pessoas façam parte dessa equipe. E também é possível criar uma equipe que a gente chama de pública. Ela é pública dentro desse domínio, o que significa que qualquer colaborador dentro desse domínio, o domínio da solução, vai poder optar por entrar nesse grupo. Então, geralmente são grupos de compartilhamento de informações mais corporativas, mais gerais,
ou grupo de soluções de ensino, por exemplo, e de treinamentos que tenham dentro das companhias, dentro do nosso ambiente de trabalho. Nesse caso, então, nós vamos criar um grupo privado apenas para o nosso time, para que a gente entenda como é que a gente consegue promover a interação dentro da nossa equipe. A primeira opção que eu tenho é para criar um nome para a nossa equipe, a gente vai chamar ela então de Hub. Ele vai ser o hub de comunicação para o nosso time. Outra opção que a gente tem de explicar aqui na descrição dessa equipe qual é a função. Então, nós vamos chamar aqui de time do Brasil, informações e vendas. Então, nós estamos supondo aqui que é um time, então, um grupo de interação que é baseado então em uma equipe de vendas. Vamos aqui então criar essa equipe. A gente aguarda alguns segundos, o processo de criação de equipe e está feito. Então a gente tem de maneira bastante fácil a criação de um grupo com algumas opções que são as mais interessantes para a gente começar a definir com quem esse hub vai interagir, quais são as características dele. E a primeira tela que é oferecida é realmente a tela onde você já pode começar a adicionar pessoas da sua organização. Então vou adicionar aqui o meu colega Alex Andrejic, justamente para que a gente comece a trazer um exemplo para vocês de como é possível já adicionar membros e sair com esse grupo um pouquinho mais pronto. Então, o Alex já foi adicionado, selecionei o nome dele, cliquei em adicionar. Eu posso adicioná-lo como um membro ou como um proprietário que vai me ajudar. Então, de repente, na criação de uma equipe, normalmente você vai colocar os proprietários ou as pessoas que vão ajudar a gerenciar aquela equipe, aqueles canais daquela equipe de maneira interessante, ou dividindo o trabalho do gestor dessa equipe com o criador. Nesse caso, eu vou deixar ele como membro, justamente para que a gente entenda como é que funciona toda a interação. Então, quando nós fechamos, nós saímos aqui, então, no canal principal da equipe Hub. Então, nós temos o conceito de equipes, o Hub é uma equipe, e nós temos o conceito de canais, que estão contidos dentro das equipes. Toda equipe quando é criada, já automaticamente cria uma aba que é chamada de geral, um canal que é chamado de geral. E vocês podem ver aqui que nós temos já alguns atalhos oferecidos para algumas atividades mais comuns dentro de um canal ou dentro de uma equipe. Nós podemos adicionar pessoas, criar mais canais, além do canal geral dentro do Hub, ou abrir perguntas frequentes. Então, o ponto interessante e o detalhe que eu gostaria de destacar para vocês são quais são as características que a gente tem depois de criar uma equipe para conseguir gerenciá-la. Então, algumas das opções que a gente tem clicando no menu de 3 pontinhos aqui para estender as opções são, primeiro, a opção de ocultar, como a gente havia conversado. Quando eu oculto uma equipe, ela vem para a listinha de equipes ocultas, o que me permite um nível de privacidade um pouco mais avançado. Eu posso gerenciar essa equipe, eu posso criar um novo canal, eu posso adicionar um novo membro, eu posso deixar essa equipe, editar detalhes dela, então eu posso mudar esse nome do Hub, por exemplo, obter um link para a equipe para que eu consiga compartilhar e para que as pessoas entrem nessa equipe de maneira facilitada, gerenciar as marcas ou tags, como a gente também chama aqui no Brasil, para que a gente consiga deixar os membros e os assuntos dentro dessa equipe tagueados de maneira interessante. A primeira opção que eu gostaria de mostrar para vocês, então, é a possibilidade do gerenciamento da equipe e quais são as opções. Quando eu clico em gerenciar equipes, eu vou ter uma lista, então, de todos os membros dessa equipe, sempre com destaque, então, para o proprietário e para os membros convidados, quais são os papéis deles, opção de mudar o papel dele dentro dessa mesma equipe, um atalho para que a gente adicione novos membros, checar solicitações pendentes, afinal de contas nós criamos aqui uma equipe privada, então toda vez que alguém tem a intenção de entrar nesse grupo, você receberá uma solicitação por aqui, você vai ter a opção então de aprovar ou não, o que é super interessante. Além disso, uma barra para pesquisar os membros, para aquelas equipes que são realmente um pouco mais grandes em termos de quantidade de pessoas, e porque você tem essa tela aqui realmente com uma interação um pouco mais facilitada, perfeito? Além de diversas outras opções de configuração, como as opções de criação de canais, quando você tem muitos canais dentro de uma mesma equipe, e as configurações relacionadas a esse canal. Esse canal vai enviar notificações,
se ele pode ser, se você pode criar publicações nele através de um endereço de e-mail e obter um link para o canal, perfeito? Além disso, você tem as opções de quais aplicativos vão estar disponíveis para serem adicionados dentro dessa equipe, como uma aba, criando um grande hub de trabalho. E a gente vai entender isso um pouco mais no detalhe, realmente, quando a gente olhar como estender a criação das abas dentro de um canal ou dentro de uma equipe. Perfeito? Então, clicando novamente na nossa equipe, nós voltamos para a tela principal. Perfeito? Vou voltar aqui para o nosso canal geral. E aí nós temos algumas opções. Vejam aqui em cima, aqui, ao lado do nome do canal e do geral, a gente tem aqui algumas abas, trazendo um sistema de navegação que já é bastante familiar para os nossos usuários. A primeira aba e a primeira parte é sempre o canal de conversa, então eu vou aqui iniciar e criar o nosso primeiro post justamente para que a gente veja como é que funciona. Então eu posso trabalhar com texto comum e apenas enviar aqui para os meus convidados uma mensagem de olá, mas eu também tenho diversas outras opções. Então vejam aqui que na parte inferior da barra de conversa, você pode, na primeira opção, então, estender as opções de formatação para realmente ter todo o menu de opções e configurar a sua mensagem de um jeito realmente ideal para essa comunicação específica. Então, todas as opções de edição de texto mais comuns e interessantes ficam aqui disponíveis. A opção de mudar, por exemplo, a cor do texto, sublinhar, adicionar links e adicionar diversas outras opções, como citações, snippets de código, inserir regras horizontais, realmente compor um post de um jeito que fique bacana e seja interessante e vá de encontro, né, com a necessidade da sua equipe. Outra opção interessante que com certeza vai ser bastante usada pelas equipes que promovam colaboração e trabalho remoto tem a ver com marcar como importante um post. Então vejam só, quando eu marco ele como importante, ele é colorido de uma maneira diferente e fica em destaque. A gente também tem a função de fixar os posts para facilitar comunicações em massa dentro dessa mesma equipe. Perfeito? Então, acho que eu já estou satisfeito aqui com a minha opção de formatação. Eu também poderia ter como opção aqui a adição de um arquivo como anexo. Então, eu posso carregar esse arquivo direto do meu computador, perfeito? Então, escolher um arquivo aqui para carregá-lo. Eu também tenho a opção de acessar o meu OneDrive, que vai me trazer aqui, então, as opções de arquivos carregados no meu OneDrive para que eu consiga carregá-los rapidamente, o que é absolutamente conveniente e muito, muito interessante. Outra coisa que traz à tona a personalidade das pessoas e, por isso, a gente tem como opção aqui na parte de conversa é a utilização de emojis, realmente para personalizar e, como a gente disse aqui, trazer a personalidade dessa equipe à tona dentro da comunicação, perfeito? Outra opção que nós temos é o de trabalho com GIFs. Então, aqui, continuando realmente na avenida e no sentido de trazer a personalidade dos nossos usuários à tona e diversas outras opções, trabalhar com figurinhas, como a gente já conhece, a opção de já agendar uma reunião, de me reunir agora aqui com os membros desse grupo e assim por diante. Acho que eu já estou satisfeito, então, com a composição da minha mensagem. Vou publicá-la no canal. Vejam aqui como ela aparece. Então, todos os membros desse canal vão receber essa comunicação com um destaque de importante, com um detalhezinho do ícone aqui do ponto de exclamação. E podem responder essa comunicação aqui na parte inferior, né? Tudo isso já promove essa comunicação de um jeito muito mais personalizável, muito mais humanizado, o que traz uma comunicação muito, muito interessante para as nossas equipes. Outra possibilidade interessante e talvez o grande ponto da nossa conversa é a possibilidade de trabalhar com interações de documentos e como personalizar a criação de um hub de trabalho dentro de uma equipe, perfeito? Então, para que a gente traga o exemplo para todos, é super interessante que nós vejamos aqui, então, como que a gente consegue adicionar um canal. Então, um novo canal dentro de uma equipe vai sempre funcionar para criar um canal específico de uma comunicação específica. Então, nós podemos chamar aqui esse canal de calendário e roadmap equipe.
Esse vai ser um canal, então, dedicado à parte de roadmap e calendário de uma equipe. São detalhes. Aqui nessa descrição desse canal eu vou colocar aqui, então, são detalhes sobre aspectos de agenda e lançamentos de produto, para que os usuários tenham realmente um entendimento de qual é a nossa intenção com esse canal específico dentro dessa equipe. Assim como as equipes, os canais também têm o seu padrão de privacidade como uma opção. O padrão é acessível para todos dentro dessa equipe em específico, e o privado é a possibilidade de criar um canal que tenha um grupo menor ainda do que é contido na equipe como um todo, né? Vamos supor que você queira criar um canal que seja apenas para uma parte desse. Você tem, então, como opção a criação de um grupo privado, e aí você está um grupo específico dentro dessa equipe, né? Um subgrupo, para que você consiga comunicar algum aspecto específico. No nosso exemplo, a gente vai criar, então, uma equipe padrão, onde todos dentro da equipe Hub vão ter acesso a esse canal. Perfeito? Você pode ter aqui como opção, então, mostrar esse canal automaticamente na lista de todos. Então, a criação desse canal vai ser publicada e já vai ser adicionada na lista de canais de cada Microsoft Teams dos membros que fazem parte desta equipe. Perfeito? Então, vamos lá, adicionando o nosso canal. Então, quando eu adiciono o nosso canal, como a gente já viu na tela do nosso canal geral, nós temos a opção aqui, alguns atalhos oferecidos para que a gente comece a compor o hub de trabalho dentro desse tema em específico. Novamente aqui, para iniciar a conversa, vou dar um olá para a nossa equipe e desejar a todos aqui umas boas-vindas. Então, super interessante, nós temos aqui com uma primeira aba, com uma primeira tela em um primeiro ambiente, o ambiente de conversas, e a interação e a composição desse hub de um jeito um pouco mais específico e interativo começa na personalização da parte superior, da parte de abas. Vejam aqui que eu tenho o nome do canal, então, calendário e roadmap da equipe, a primeira aba de postagens, e eu tenho aqui um atalho para mais duas. Então, todo o canal sempre vai ter uma aba padrão criada para arquivos, onde você consegue carregar arquivos e criar novos arquivos dentro dessa equipe em específico, e uma aba que a gente chama de Wiki, onde você tem uma página em branco que pode ser preenchida com os termos mais comuns e as dúvidas mais comuns e específicas para o tema dessa equipe. Além disso, eu tenho uma série de outros atalhos com resumo, um atalho para me reunir com essa equipe específica neste momento, ou até mesmo agendar uma reunião com eles. Além disso, eu tenho aqui as extensões das mesmas opções que eu tenho no menu principal ali de equipes, perfeito? Eu posso fixar este canal nessa equipe para que ele esteja sempre aparecendo para todos os membros, e aí novamente gerenciar o canal e todas as outras opções que eu poderia ter para renomear esse canal, por exemplo, adicionar membros ou mudar as configurações de privacidade. Então, um dos aspectos interessantes sobre a questão de arquivos e personalização de abas é a possibilidade da adição, então, de arquivos do Office com uma aba específica para interação e também da adição de web pages. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai adicionar aqui um link. Quando você clicar em mais para adicionar uma guia, você tem muitas opções. Você vai ver que, inclusive, você tem uma barra de busca para que você tenha uma visão de aplicativos de terceiros, de quais são todas as aplicações e soluções Microsoft que você tem disponível dentro do seu ambiente. Nesse exemplo, então, nós vamos trabalhar com a adição de site. Então, uma das opções mais comuns é que nós criamos aqui realmente um atalho para a homepage da companhia, perfeito? Tá? Para a nossa página principal. Então, nós temos como opção aqui a escolha do nome dessa guia, a gente vai chamar de homepage, perfeito? E aqui a adição do endereço. Então, https // só é permitido adicionar URLs válidas e que sejam seguras aqui. Então, com o Szinho no final depois do HTTP, justamente porque elas carregam a segurança necessária para entregar a conformidade e a proposta de segurança dentro da solução Microsoft. Nesse exemplo, a gente vai usar, então, a página da própria Microsoft para entendermos como é que a gente poderia adicionar um link da página da nossa companhia para começar a compor esse hub de trabalho moderno. Então, basta compor aqui com o URL, o nome que você escolheu para a sua guia. Não se preocupe que você pode renomear essa guia ou editar o URL caso haja algum engano. E a opção de postar no canal
sobre essa guia. Já que você está criando uma nova guia, seria interessante avisar ali todo mundo que faz parte que essa guia está sendo criada para que todos cliquem. Nós vamos escolher então a opção para postar no canal para que a gente veja como é que funciona. Então, clicando em salvar, a gente tem então a criação aqui, como vocês viram, da nova aba, o que traz para a gente o website inteiro dentro do canal, dentro do time, do Teams. E aqui com certeza vocês já conseguem imaginar diversas maneiras interessantes de a gente começar a criar um hub de trabalho moderno específico para um time, com uma página, por exemplo, de produtos que seja específico para esse time, uma página de inscrição ou registro de algum dado que esteja hospedado na web, hospedado na internet. Perfeito? Então aqui são muitas as possibilidades e a gente começa a dar uma cara para essa equipe um pouco mais personalizada, realmente criando um hub de trabalho de colaboração otimizado. Tá? Uma outra opção para a adição de abas tem a ver com a adição de arquivos. Como a gente tinha falado, é possível que a gente trabalhe com arquivos do Office dentro do aplicativo do Teams, promovendo a colaboração em tempo real. E como é que isso funciona? Então, novamente aqui no botão Mais, nós temos a possibilidade de criar novas abas. E como a gente havia visto ali nas nossas outras opções, eu tenho aqui a possibilidade, por exemplo, de adicionar uma planilha de Excel. Antes de mais nada, eu preciso carregar essas planilhas aqui dentro. Então vamos lá, gostaria de mostrar para vocês como preparar esse ambiente para a criação de abas através de arquivos interessantes para a sua equipe. Então, a primeira aba que nós devemos visitar é aqui no Mais 2 e a aba de arquivos. Todo canal, toda equipe tem uma aba de arquivos. Essa nossa aba de arquivos, como é um canal recente, que acabou de ser criado, estará vazia. Mas vejam aqui que a gente tem uma tela bastante simples e intuitiva, onde eu consigo criar um novo arquivo. Então, você consegue criar um documento realmente em branco, já a partir do time do Teams. Então, aqui, uma das possibilidades realmente interessantes. Outra possibilidade que nós temos é a possibilidade de carregar arquivos. E essa é a possibilidade que a gente vai usar aqui, então, no nosso exemplo. Eu posso carregar arquivos específicos, ou até mesmo uma pasta inteira, para economizar o nosso tempo e para otimizar realmente o nosso trabalho. Eu vou carregar aqui, então, 2 arquivos específicos para que a gente utilize eles no exemplo da criação desse hub de trabalho moderno. Então, quando eu clico na opção para carregar novos arquivos, vejam aqui que a gente sai dentro de uma pastinha que eu separei justamente para que a gente consiga conversar. E eu tenho 2 arquivos que eu preparei em especial, que são geralmente comuns no nosso dia a dia de trabalho: o nosso arquivo de calendário anual e a nossa lista de estoque. Então, antes vamos subir aqui o nosso calendário. Eu clico aqui na minha planilha, clico em abrir, e eu vou ter esse meu arquivo sendo carregado. Vejam aqui o aviso, uma notificação que esse arquivo foi carregado. Ele passa a fazer aqui parte da minha lista de arquivos desse canal. Eu vou poder procurar esse arquivo, por exemplo, na barra de busca superior, para poder achar ele com facilidade. Ele me indica ali por quem ele foi modificado e em que data ele foi modificado. Então, com esse arquivo em mãos, nós conseguimos ter diversas outras possibilidades. Para que a gente crie as 2 abas, antes de sair da aba de arquivos, eu vou carregar também o meu arquivo de lista. Então, é a nossa lista de estoque com destaques. Escolho aqui a lista de estoque e a planilha e vou carregá-lo novamente, apenas para que a gente veja aqui o exemplo da criação de 2 abas muito interessantes e comuns na criação de hubs de colaboração e trabalho remoto. Perfeito? Com os dois arquivos em mãos, nós temos então a possibilidade de começar a personalizar mais ainda as abas de criação da nossa equipe. Vou clicar aqui no nome da nossa equipe apenas como um atalho para que a gente volte à parte principal. E aqui vocês podem ver que nós temos o mais 3 agora, que nós tínhamos mais 2. Então isso reflete já a nossa homepage, que foi criada para começar a personalizar a nossa grande equipe. E eu gostaria então de mostrar para vocês como criar uma aba que seja baseada em um arquivo. Nós clicamos então novamente ali no botãozinho de mais para a adição desta aba nova. E aqui nós vamos poder então fazer a opção do Excel. Cliquem aqui então em Excel. Quando você clica em Excel, ele vai te perguntar qual é o nome da guia novamente. Nós sabemos que a primeira guia que nós vamos criar aqui então é a guia calendário. Vamos chamar aqui de calendário da equipe. Esse calendário da equipe então vai ser baseado em um arquivo que a gente já carregou. Eu quero postar no canal sobre essa guia.
clico no meu calendário, clico em salvar. Nesse momento, a gente está criando, então, uma aba chamada Calendário Equipe, baseada no arquivo que a gente acabou de criar de calendário. Isso traz como possibilidade diversas maneiras de interagir e da equipe realmente conseguir compor esse calendário, preencher esse calendário todos ao mesmo tempo de maneira bastante intuitiva e interativa. Então vejam aqui que eu posso digitar dentro de uma mesma célula e editar esse documento dentro da minha equipe, sem sair do Microsoft Teams, economizando bastante tempo e promovendo realmente a colaboração com o restante da equipe. Esse calendário está dentro do time, todos verão a atualização no momento em que eu estou digitando, e isso é super, super interessante para as necessidades que a gente tem do ambiente de trabalho moderno atual, perfeito? Então aqui com certeza vocês já conseguem ver muitas e muitas possibilidades de criarem aí equipes que refletem arquivos e aspectos específicos do ecossistema de vocês. Então é super interessante. Como a gente havia combinado, a gente também, além de criar o calendário, a gente queria trabalhar com uma lista de estoque, que é bastante comum em desenhos de empresas. Então, como é que a gente trabalha? É o mesmo processo aqui, então, de criação de calendário. Basta clicar no botãozinho de mais, perfeito. Quando eu clico no botãozinho de mais, então, eu vou ter sempre as duas últimas opções, inclusive aqui para facilitar. Eu tenho aqui uma abinha de recentes. E aqui embaixo podem ver aqui que eu tenho muito mais guias com as possibilidades de conexões com aplicativos de terceiros. Nosso caso aqui, o nosso exemplo é para a criação então da nossa lista de estoque, baseado na planilha de estoque que a gente subiu em formato Excel. Então, clicando em Excel novamente para que a gente tenha como opção. Claro que a gente tem a nossa listinha de estoque aqui pronta para entregar essa informação para a nossa equipe dentro do nosso hub de colaboração. Então, ela vai chamar estoque para que a gente facilite a navegação de todos os membros dessa equipe. E, novamente, aqui eu vou postar no canal sobre essa guia específica sendo criada e basta eu clicar no arquivo para escolhê-lo. Nesse caso aqui, então, a lista de estoque com destaque zoom e salvar para a criação dessa aba em específico. Aguardam alguns segundinhos para que a gente carregue esse arquivo e novamente aqui a gente tem a visualização dentro do nosso time, dentro desse canal em específico, de uma lista de estoque que vai refletir a nossa realidade e vai facilitar o acompanhamento dessa equipe durante o dia a dia. Vejam só que com a junção das possibilidades de criação de abas com website, criação de abas baseadas em arquivo que compõem o dia a dia de uma certa equipe ou de um certo departamento da companhia, a gente consegue unificar dentro de uma mesma plataforma diversos aspectos do trabalho e do dia a dia dessas pessoas, justamente para promover a colaboração dentro de um grande hub. É por isso que a gente chama o Microsoft Teams do nosso hub de trabalho para o ambiente moderno. Então é super interessante entender quais são as possibilidades e como a gente pode interagir de formas realmente eficientes para que a gente crie ambientes, equipes e canais cada vez mais ideais e cada vez mais conectados realmente com o perfil das nossas equipes. Vocês viram aqui que isso acontece de maneira super facilitada e intuitiva. Gostaria de voltar aqui então dentro do nosso canal específico da equipe Hub, para que vocês acompanhem como é que isso funcionou na parte de postagens. Então a gente pode ver aqui a minha postagem, né, o Olá, bem-vindos, e é claro que é possível aqui reagir, por exemplo, às postagens com curtidas, corações e outras reações que a gente já está acostumado a utilizar, justamente novamente para trazer a personalidade das equipes à tona. Eu posso inclusive curtir aqui o meu próprio post e acompanhar aqui que a adição da guia homepage foi anunciada na parte de postagem, justamente para que todos os membros tenham ciência da presença dessa nova homepage, sejam avisados ali e cliquem para acessarem a nova informação. Eles também foram avisados da criação do calendário e também foram avisados da criação da aba de estoque. Tudo isso traz para a gente diversas ferramentas que permitem aos nossos colaboradores interagirem de formas personalizadas, otimizadas
e estarem tranquilos com o ambiente e com todas as informações unificadas dentro de uma mesma aplicação. Perfeito? Com isso, nós chegamos ao fim da nossa parte 1 de sessão sobre trabalho remoto e ferramentas de colaboração através das soluções Microsoft. Gostaria de deixá-los com uma mensagem para que vocês busquem cada vez mais conhecimento em torno de soluções Microsoft, colaboração e trabalho remoto. Nós temos a Expert Zone, que fica no nosso expertzone.microsoft.com, com uma grande central de conhecimento sobre os produtos Microsoft, então não deixem de visitá-las. Gostaria de agradecer a todos os participantes pela presença e pelo tempo dedicado, e contem conosco para continuarmos aqui levando informações sobre colaboração, trabalho remoto e as melhores soluções Microsoft a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado.